seja muito bem-vinda ao Belas 40 Mais, esse espaço de cuidado, afeto e transformação. Eu sou Viviane Veloso, idealizei esse espaço onde nós falamos sobre beleza, autoestima, empreendedorismo, longevidade e saúde da mulher madura. E por falar em saúde, hoje vamos falar sobre um assunto que quase ninguém fala, mas que toda mulher merece saber, que é a saúde íntima. Esse é um assunto que nós crescemos lidando como se fosse um assunto proibido, que é cheio de tabus e permanece em silêncio, mas muitas mulheres passam por desconfortos, por dores e acham que é normal, que é coisa da idade ou mesmo do estresse. Então, para falar sobre esse assunto necessário, eu tenho a alegria de receber hoje a Débora Moraes. A Débora é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexualidade, referência em harmonização íntima e linfoescultura, CEO da Femework, espaço colaborativo feminino, possui mais de 17 anos de experiência em saúde íntima e sexual. Seja muito bem-vinda ao Belas 40 Mais, Débora. Nós vamos aprender muito e desmistificar esses tabus hoje com você, não é mesmo? Sim, muito obrigada pelo convite, obrigada, Viviane, por estar aqui falando de um assunto tão importante para nós mulheres, e eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado. Fique com a gente que nós voltamos já para falar sobre cuidados do dia a dia, tratamentos, tecnologias associadas à saúde íntima. Não perca! Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. O Instituto do Câncer de Pele está localizado logo à frente do Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, siga em frente, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina, na esquina da Rua P52 com a Rua Brasil. O câncer de pele pode ser prevenido com simples cuidados. Não espere sinais. Venha nos visitar e faça uma consulta preventiva. A sua pele merece atenção e cuidados contínuos. Marque sua consulta e invista no seu bem-estar. A saúde da sua pele é o nosso compromisso. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença hoje da fisioterapeuta pélvica Débora Moraes. E hoje vamos aprender a desmistificar vários tabus sobre a saúde íntima. Começando, então, pela fisioterapia pélvica. Conte para nós o que é, por que ela é essencial para as mulheres 40 a mais. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade dentro da fisioterapia, onde ela vai cuidar da mulher em todas as fases da vida. Então, desde a fase que antecede a gravidez, durante o período, da gestação, na fase adulta da mulher e também quando a mulher entra na menopausa. Então, por que ela é essencial? Porque ela cuida dessa região íntima. Ela tem um cuidado especial com aquele grupo muscular, né? Nós trabalhamos com a musculatura pélvica, com a musculatura do assoalho pélvico. Então, por isso que ela é muito importante para a mulher 40 a mais. E quais são as queixas mais comuns que você observa na sua experiência com relação ao assoalho pélvico das mulheres 40 a mais? Então, hoje, dentro do consultório, na prática clínica, durante esses 17 anos, o que acontece? As queixas eu sempre gosto de dividir em duas queixas principais, que é a parte urológica e a parte também da sexualidade, do prazer feminino. As mulheres 40 a mais, elas queixam muito
de baixa libido, de ressecamento vaginal, de incontinência urinária, e isso prejudica muito mesmo o bem-estar e a autoestima dessa mulher nessa fase. Que é uma fase de um turbilhões aí de alterações, a mulher começa a ter vários distúrbios hormonais, e isso é algo que prejudica muito esse bem-estar. Na perimenopausa e até na menopausa, o assoalho pélvico ele sofre alguma alteração que pode levar a essas queixas? Sim, sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a baixa de estrogênio. O estrogênio na mulher ele é muito importante, é um hormônio essencial para a vida da mulher. E aí, quando ela tem essa baixa de estrogênio, ela vai ter o quê? Uma mucosa vaginal mais fina. Isso causa também uma atrofia vaginal. E a musculatura, ela tende a ficar mais enfraquecida, ela perde um pouco da sua tonicidade. E quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente tem que pensar que ele tem que ser um músculo que ele tem tonicidade, ele tem força, devido à função que esse músculo exerce na mulher. A gente tem que lembrar que a musculatura pélvica ela é responsável, primeiro, para a sustentação dos órgãos pélvicos, ele é responsável pelo fechamento, né, o controle dos esfíncteres, tanto anal quanto uretral, então ele controla ali a saída de fezes e de urina. Ele também tem uma função importante na vida sexual da mulher, porque é ele que leva sangue, ele irriga, né, aquela região para que a mulher tenha prazer, então ele irriga ali o clitóris. Então, ele é essencial, um músculo muito importante. E se a mulher que chega, né, na fase dos 40 mais, ela tem, às vezes, uma baixa tonicidade dessa musculatura, gerando alterações que vai levar a essas queixas. E existe alguma forma de prevenir que essas alterações aconteçam, já que é uma fisiologia natural do envelhecimento, sim, pelo que eu entendi. Então, eu gostaria de saber se a gente tem como prevenir que essa musculatura não sofra esse enfraquecimento. Sim, eu gosto muito de falar que antes de pensar em tratamento, né, como fisioterapeuta, reabilitando muitas mulheres, eu gosto de pensar que a primeira questão é da prevenção. E como que a gente previne? Primeiro, tendo autoconhecimento. Nós, mulheres, precisamos se conhecer. Não tem como você identificar se algo está errado se você não sabe como é aquele organismo quando está tudo bem. Então, você precisa conhecer a fisiologia do seu organismo, a anatomia ali, para quando você tiver alguma alteração, você saber identificar. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo, exercícios pélvicos. A gente sempre fala de exercitar a musculatura da coxa, ninguém quer ficar com tchauzinho, né? Dá tchauzinho no braço, aí fica flácido, ninguém quer, a gente preocupa muito com isso. E a saúde íntima fica esquecida muitas vezes. Fica esquecida, porque o que a gente guarda, geralmente a gente não tem muita preocupação. Agora tá ali com a flacidez no rosto, você quer cuidar, você quer fazer alguma coisa para melhorar, e a parte íntima ninguém tá vendo, a gente acaba escondendo. Então, os exercícios, eles são essenciais para que a mulher realmente tenha um assoalho pélvico saudável e ela consiga diminuir esses sintomas que vêm principalmente na fase da menopausa. E você pode dar uma dica de como essa mulher que está nos assistindo agora, essa bela 40 mais, pode, em casa, às vezes, assistindo uma televisão, ou mesmo dirigindo no trânsito, se existe algum exercício que ela possa fazer para fazer a prevenção? Sim. Primeiro é procurar um profissional que possa fazer uma avaliação do assoalho pélvico. Hoje, Via, nós estamos com tecnologias que são importantes, que ajudam a identificar essas disfunções do assoalho pélvico. Então, hoje a gente tem exame de eletromiografia do assoalho pélvico, que ela vai avaliar a atividade ali muscular e a gente consegue identificar algumas questões que a gente consegue depois tratar com melhor eficácia, sabe? A gente consegue oferecer um tratamento para aquela mulher, indicar um exercício mais adequado. Mais direcionado. Mais direcionado. Aquela queixa. Isso, porque, por exemplo, quando você vai para academia, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando você vai para academia, você não pega o mesmo peso, você não faz o mesmo número de repetições da mesma mulher, da sua colega ou de outra pessoa que está ali. Cada um vai pegar o peso, vai fazer um número de repetições adequado para aquela resposta muscular. No assoalho pélvico não muda. Nós precisamos conhecer, saber como está o funcionamento daquele assoalho pélvico para a gente indicar exercícios adequados. Mas eu sempre dou a dica, como reconhecer, né? A gente precisa ter consciência do assoalho pélvico. Isso aí você já pode fazer em casa. Então, assim, não é para fazer isso durante o ato da micção, mas é como se fosse, tá? Vou dar um exemplo. Você está urinando e, de repente, você
pausa o xixi, você dá uma pausa ali, segura o xixi. Esse movimento dessa contração de segurar é um movimento importante para saber se você faz a utilização daquela musculatura de forma correta. É porque eu já ouvi falar que esse não é um movimento adequado. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade. Não é que não é um movimento adequado. É porque as pessoas entendem assim, ó. Ah, você segura o xixi. Aí as pessoas acham que que o treino é durante a micção. É durante o ato de fazer o xixi. Aí fica segurando o xixi, voltando. Mas não é. É como se fosse. É só para a pessoa ter uma percepção. Eu até brinco. Eu vou falar aqui de uma forma que eu faço com as pacientes para entender melhor. Se você está perto de uma pessoa muito importante, que você gosta muito e que você jamais ficaria constrangida perto dessa pessoa. Vamos dizer, você nunca soltaria um pum perto dessa pessoa. O que você faz? Você faz um movimento, você faz uma contração para evitar que aquele pum, né, que tem aquele escape. Então, você vai segurar, você vai apertar. Então, é aquele movimento. Então, lembra do constrangimento, que é quando você aperta e faz, ó, perto dessa pessoa, eu não posso soltar um pum. Então, é esse movimento, mas não é para fazer isso durante a micção, porque isso prejudica, pelo contrário. Isso. E você tinha falado de exercício físico? É uma dúvida que eu tenho, acho que muitas pessoas também têm. O exercício físico ajuda ou atrapalha com relação ao assoalho pélvico? Então, vamos olhar de dois pontos. Primeiro, o exercício sempre é benefício para a mulher, ainda mais a mulher 40+. Então, exercício é essencial. O que acontece? Se a gente trabalha, por exemplo, a parte dos músculos abdominais e nós não fortalecemos os músculos, por exemplo, da coxa, vai ter aí uma diferença, não vai ser muito legal. Então, a gente tem que trabalhar no âmbito geral do corpo. No assoalho pélvico não é diferente. O problema causado do assoalho pélvico sofrer um estresse durante atividades de alto impacto é porque não há um fortalecimento também desse grupo muscular. Então, exercícios de alto impacto, exercícios que a pessoa pega muito peso, que faz muito agachamento, eles geram um estresse maior no assoalho pélvico. Então, se eu tenho um assoalho enfraquecido e eu forço essa musculatura, então aquele exercício vai estar prejudicando o nosso assoalho pélvico. Mas o que a gente tem que pensar? Não é o exercício que ela está realizando, é a falta de preparo desse outro grupo muscular. Então, a gente precisa ter um equilíbrio dessas musculaturas. Eu quero fortalecer a lombar, eu quero estar com a lombar inteira, eu preciso fortalecer o quê? Os músculos abdominais. Então da mesma forma, eu preciso trabalhar o assoalho pélvico. Então, durante ali a musculação, por exemplo, se eu faço corrida, que são exercícios de impacto, eu devo ter uma consciência pélvica, assim, também para não fazer o exercício de maneira descontrolada e poder prejudicar essa parte. É essencial. Quando você tem conhecimento da musculatura pélvica, do assoalho pélvico, você vai fazer uma pré-contração, você vai contrair aquela musculatura e realizar o exercício que vai exigir força, que vai sobrecarregar aquela musculatura. É bem simples. A ideia é conhecer a musculatura do assoalho pélvico e ativar também essa musculatura durante o exercício. Inclusive, eu gosto muito de indicar para as pacientes, porque o exercício ele é para a vida toda, né? O exercício é para a mulher fazer enquanto ela puder ter saúde, ela fazer o exercício preventivo ou para tratar. Então, o exercício físico é um bom fundamento para ela também trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Porque ninguém, às vezes, vai ter um tempo de separar, eu vou só fazer meus exercícios pélvicos. Não, usa academia, atividade física para favorecer também esse grupo muscular. Excelente. A conversa está muito boa, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique aí que vai ter muito assunto ainda sobre saúde íntima, sobre impactos emocionais, autoestima e desmistificação de tabus. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos!
Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença da fisioterapeuta pélvica Débora Moraes. E eu vou fazer uma pergunta que pode ser a dúvida de muitas de vocês. Com relação à incontinência urinária, existe alguma solução não invasiva para reverter esse quadro? Sim. Então, o que é incontinência urinária primeiro? É a perda involuntária de urina, né? Durante exercício, durante o seu cotidiano, você começa a ter perdas involuntárias. E tem sim. Inclusive, a primeira conduta, a primeira indicação da Organização Mundial de Saúde para a incontinência urinária é a fisioterapia. Então, primeiro, passar por uma reabilitação pélvica antes de pensar em uma segunda opção, como cirurgias. A gente tem que ter essa atenção que a primeira linha de tratamento para a incontinência urinária é a reabilitação pélvica. E com relação ao prolapso, fala para nós o que é e também existe uma maneira de reverter esse quadro com a fisioterapia pélvica? O que é o prolapso? Antes disso, vamos falar do assoalho pélvico, né? Que é uma das funções desse assoalho pélvico. Assoalho pélvico, gente, é a musculatura que forra a nossa pelve, a nossa bacia. Quando a gente olha a nossa bacia, ela é oca, né? Então, ela tem uma profundidade, ela é oca. E a gente precisa de algo que forre aquela bacia. E o que vai forrar? Por isso que chama assoalho, né? Porque o assoalho ampara, ele sustenta. Então, é chamado de assoalho pélvico e uma das funções dele é sustentação dos órgãos pélvicos. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, gestações, ações hormonais, aquele assoalho pélvico vai ficando o quê? Enfraquecido. Se ele perde força, ele também perde o quê? Sustentação. E aí, o que acontece com aqueles órgãos que estão ali? Ele tem uma descida desses órgãos pélvicos. Então, isso é prolapso. Prolapso é a queda de bexiga. Você já deve ter ouvido falar. Queda de bexiga, queda do útero. O reto também pode ter uma descida, né, de posição ali por conta dessa fraqueza da musculatura. Então, o tratamento, ele resolve em casos iniciais, porque os prolapsos, eles têm graus. Então, no grau 1 e no grau 2, a gente consegue, sim, ter uma melhora significativa, principalmente em relação aos sintomas que essa paciente apresenta. Geralmente, quem tem prolapso, ela também apresenta o quê? Apresenta incontinência urinária ou fecal, ou apresenta incontinência urinária, né, desconforto durante a relação sexual. Então, a gente consegue melhorar muito e é uma indicação perfeita a fisioterapia e a reabilitação pélvica. Em casos onde há uma queda de bexiga acentuada, grau 3, grau 4, onde a indicação é cirúrgica, a reabilitação também vai ser eficaz. Por quê? Eu preparo essa musculatura para um procedimento cirúrgico. Entende comigo que se eu consigo suspender, né? Faz ali uma cirurgia que suspende essa bexiga, coloca uma telinha ali, você já deve ter ouvido falar, que suspende a bexiga. Mas o que realmente vai aparar, que vai sustentar, está enfraquecido. O que vai acontecer com o tempo? A tendência é que aquela bexiga vai cair novamente. Com ela, juntamente vai ter novamente os mesmos sintomas. Então, quando associada à reabilitação pélvica e quando tem indicação cirúrgica, é essencial que a mulher também faça essa reabilitação. Já peguei muitos casos de pacientes, né, 40 mais, que não poderiam fazer cirurgia. E aí, o que a gente pode atuar? Com o uso de pessários. Hoje a gente tem uma indicação, a fisioterapia faz isso, a indicação de pessários, que é como se fosse um dispositivo que vai segurar aquela bexiga no lugar, para trazer conforto e qualidade de vida para a mulher. É um dispositivo que é por meio cirúrgico que ele é? Não é meio cirúrgico. Faz-se uma avaliação, né? Faz uma medição ali do fundo da vagina, de
todas a estrutura anatômica e indica uma peça, um dispositivo ideal que vai sustentar. Imagina uma rosquinha, um donut. Imagina um donut. Um donut. E aí você imagina isso colocado dentro no canal vaginal para que sustente, para que aquele órgão ele não desça. Porque tem casos que são tão graves que há uma extrusão, a bexiga sai realmente para fora do canal vaginal. Então isso é muito desconfortável para a mulher. Então em casos que não pode haver cirurgia, a gente indica também os pessários. E quem nunca fez, a mulher 40 mais, que nunca fez nenhum tipo de fisioterapia pélvica, ela ainda pode ter resultados eficazes? Muitos resultados. Porque não tem fase, a gente pode iniciar exercício em qualquer fase da vida. Então, assim, é importante que a mulher entenda isso, que a partir de hoje você comece a fazer exercícios, comece a trabalhar essa região pélvica, porque você vai ter mais qualidade, não só curativo, né, de curar, de trazer a cura para algum sintoma, mas preventivamente também. Então, pode começar hoje mesmo a fazer seus exercícios. E quais são os principais sinais de alerta de que ela precisa buscar uma fisioterapeuta pélvica? Olha, são muitos sinais. Vamos começar pela parte sexual. Mulher com baixa libido, mulher que sente dor durante a relação sexual, a mulher que não tem prazer, ela não chega ao orgasmo, então ela tem aquela dificuldade. Mulheres que têm perdas urinárias frequentes, tanto de esforço quanto de urgência. Então, o esforço é durante a atividade, você perde xixi e não consegue, né, conter. E o de urgência é aquela vontade imperiosa, quando a mulher tem aquela vontade súbita de ir no banheiro, que se ela não for no banheiro naquele momento, ou ela vai perder urina, não vai conseguir segurar. Então, a gente tem também a incontinência urinária de urgência. A perda fecal também é algo que nós tratamos, é um alerta, tá? E é interessante observar que a incontinência fecal, ela nunca vai vir de imediato ter incontinência fecal. Geralmente, a gente chama de sólido, que é aquela rainha de fezes que a gente brinca que é a freada, né? Lavou, higienizou, você tomou banho direitinho, faz tudo direito. Mas aí, quando pensa... Chegou ao final da tarde, olhou, tem uma raginha ali de fezes na calcinha. Já é um sinal que a mulher está com o assoalho pélvico enfraquecido. Então, incontinência urinária de urgência, incontinência urinária de esforço. Essa questão da incontinência fecal é essencial. Mulheres que estão na gestação, tá? Vai passar pelo período gestacional. É muito importante essa mulher fazer um acompanhamento com a fisioterapia, porque ela vai preparar aquele assoalho pélvico para receber aquele peso, né, do bebê. Porque aí às vezes a pessoa pensa, tem diferença do parto normal? Tem diferença da cesárea? Não. Por quê? O peso do bebê, ele causa uma sobrecarga do assoalho pélvico. Então eu posso ter uma cesárea, um parto cesáreo, e ter disfunções no assoalho pélvico, tá? Por conta do peso do bebê durante a gestação. Então, até mesmo na gestação é indicado. Sim, é indicado fazer fisioterapia também. E além da fisioterapia pélvica, o laser íntimo também é indicado, não é? Para quem ele é indicado e quais são os benefícios dessa tecnologia? Então, o laser íntimo, eu falo que hoje é meu queridinho. Por quê? Nós mulheres temos uma rotina muito intensa. Nem sempre a gente consegue fazer uma reabilitação conforme a gente gostaria. Às vezes a gente até se propõe a fazer. Mas às vezes uma reabilitação que a mulher vai ali, fica 3 vezes na semana, indo fazer uma reabilitação, às vezes se torna inviável. E hoje o laser, ele veio para agregar no tratamento. Eu falo que é um tratamento adjuvante para nós fisioterapeutas, para melhorar esses sintomas como a incontinência urinária, tá? O laser íntimo, ele foi feito, a criação desse laser foi para mulheres que estão na menopausa, então que apresentam algumas disfunções, como secura vaginal, incontinência urinária leve, porque em casos mais avançados o laser não resolve. Aí tem que associar de todo jeito com a reabilitação. A mulher que quer melhorar a libido, a mulher que quer rejuvenescer a área íntima, porque ele também tem o foco, a gente consegue já, a gente fazer tudo uma vez com esse laser. A gente já fortalece, já melhora a questão de mucosa, melhora a lubrificação e melhora também a parte externa, né, que é a parte bonita, a parte íntima. A estética também melhora. Também, a gente consegue clarear rejuvenescimento através do clareamento, rejuvenescimento íntimo com o laser. Que ele é tanto interno quanto na parte externa da vulva. E você estabelece um protocolo de tratamento, algumas sessões, no caso, depende de cada caso? Não, o laser, a indicação dele, com estudos que nós já temos, né, concretos, que melhora essas condições, são 3 sessões, tá? Uma por mês,
e aí depois nós fazemos como se fosse um reforço desse laser, uma manutenção desse laser uma vez por ano, para manter. E as respostas são incríveis para a mulher, principalmente a mulher que está na menopausa ou na perimenopausa. Ah, sim. E você falou aí da questão da estética da região íntima, e existe também algo que pode ser novidade para muitas mulheres, que é o skincare íntimo. Assim como nós cuidamos da pele e do rosto, nós também devemos cuidar da região íntima? Devemos cuidar da região íntima. Gente, a nossa região íntima, ela carece de muito cuidado e de muita importância. Hoje, assim, por isso que eu fico encantada com esse tipo de iniciativa, porque nós, mulheres, precisamos falar disso. A região íntima é uma área muito esquecida, né? Eu brinco, se você quebra um dente, você corre na mesma hora, não importa o horário, não importa o dia que você está fazendo, você vai parar, você quebrou o dente da frente, você vai no dentista. Mas o que você pode esconder, geralmente você vai protelando, tá com incontinência urinária, tá com olha para a região íntima, não sente bem, você vai protelando, porque você esconde, né? E aí eu falo que a mulher que esconde, ela sente o quê? Mais desconforto, ela tem muita baixa autoestima por conta disso. E aí a gente hoje sabe que o cuidado com a pele é importante. E a vulva é essencial que tenha esse tratamento, não só por estética, mas também funcional. A gente precisa de uma região hidratada, a gente precisa de uma região onde tem que receber produtos específicos para aquela região, né, com pH adequado, para que a gente tenha esse cuidado. E quais os produtos que você considera essenciais no dia a dia desse skincare íntimo? Olha, primeiro um sabonete para a região íntima. Nós não podemos utilizar um sabão que a gente usa no corpo para a região íntima. Você trouxe algum aqui para mostrar? Nós temos sabonetes específicos para a região íntima. Então, por que ele é diferente? Porque o pH da vulva é um pH diferente. Então, se eu tenho alterações do pH, eu posso ter sintomas como infecções, né, como irritações daquela região. Então, por que a gente não usa sabonetes que não têm um pH adequado da vulva? Para não causar desconforto para a mulher. Então, o primeiro passo é ter um sabonete específico para a região íntima, que vai te ajudar nesse controle de pH. Um outro produto muito, muito importante é a questão da hidratação. Da mesma forma que você hidrata o rosto, né, a pele do rosto, que a gente exige, né, a gente precisa de uma boa hidratação, a região da vulva também precisa de uma boa hidratação. Só na região externa, né? No caso, é um sérum. Um sérum. A gente tem dois, inclusive eu trouxe 2 sérums para mostrar. Eles têm ação de hidratação, os dois. A grande diferença desses 2 produtos é que esse aqui, ó, esse produto que é da Dita Cuja, ele foi desenvolvido com produtos naturais. Ele não tem parabeno. Ele é totalmente natural, com 12 tipos de produtos específicos para a saúde da mulher, para a região íntima. Então, que ajuda em vários aspectos, nesse controle de pH, né, para evitar infecções. Então, ele é excelente, eu sempre indico. Mas tem um hidratante que é específico para a vulva, geralmente ele já vai vir com pH adequado, e livre de parabenos, principalmente, sem cheiro, que fragrâncias podem muito causar irritação, porque a pele da vulva é muito sensível. E qual a frequência de fazer esse skincare? 2 vezes ao dia, tá? A gente pode durante o banho. E durante o banho. É muito tranquilo. Igual, praticamente da mesma forma que você cuida do rosto ou passa um creme no corpo. Então, higieniza, a gente toma um banho, passa o sabãozinho, só que o sabão específico. Depois você vai passar o seu hidratante e sérum rejuvenescedor. Esses aqui, a vantagem deles é que eles já têm a ação de hidratação e também de rejuvenescimento. Então, ele tem componentes que ajudam a rejuvenescer a vulva e prevenir o envelhecimento. Então, se nós utilizarmos aquele sabonete mesmo do dia a dia do nosso banho, não seria o mais adequado para... Não é o mais adequado. Não é. E muitas mulheres têm infecções, às vezes, de repetição por conta da higiene mesmo, da higiene íntima que está inadequada. Olha, esse assunto está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique aí. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você.
Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença da fisioterapeuta pélvica Débora Moraes. Débora, existem alguns exercícios que são muito populares, chamado pompoarismo. O que você pode nos falar sobre ele? Ele é adequado, não é? Então, o pompoarismo, ele teve o seu início, né? A origem do pompoarismo foi na Índia. Depois se estendeu para a Tailândia e para o Japão. E as mulheres fazem o pompoarismo com o foco da sexualidade mesmo, é um cunho sexual. Então, são exercícios que melhoram a performance sexual. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, na Índia, é cultural que mulheres façam exercícios íntimos, exercícios pélvicos, desde criança. Isso uma técnica milenar que é passada de geração em geração. Não é um hábito das mulheres brasileiras. Então, assim, eu acho que é muito favorável a mulher fazer exercícios, principalmente para essa parte sexual. Só que, assim, como fisioterapeuta, né, e estudiosa, a gente tem que fazer as referências da nossa área. Então, um fisioterapeuta, o Gustavo Latorre, ele adaptou o pompoarismo, as técnicas do pompoarismo, para o neopompoarismo. O que é isso? São exercícios que foram feito todo um estudo da parte muscular, da parte de desenvolvimento ali da pelve da mulher, sempre com foco na mulher brasileira. E aí ele adaptou essas técnicas para se tornar viável, né? Porque o pompoarismo, a gente vê várias coisas engraçadas. É que às vezes a mulher ela pode se autodepreciar por falar, eu não consigo fazer esse tipo de exercício, não é? Igual Sim. você falou, as crianças lá na Índia já crescem com esse hábito. Você imagina uma criança fazendo exercício comparado com a mulher que não sabe nem o que é assoalho pélvico, que não sabe nem o que é a musculatura, então ela não vai conseguir. Então, às vezes, vende muito curso online, né? A mulher não tem conhecimento, ela não tem consciência desse assoalho pélvico. Então, o que é o diferencial do neopompoarismo? Que, primeiro, ele é individualizado, então há uma avaliação também. Então, a mulher vai ter uma consciência daquele assoalho pélvico, ela vai ter um trabalho da parte de mobilidade pélvica, que é essencial. A nossa pelve, gente, ela está interligada à nossa musculatura, aos ligamentos, às fáscias. Então, não é só exercitar a musculatura, a pelve também precisa ser trabalhada. E aí, na técnica de neopompoarismo, foi inserida a parte de biomecânica. Então, a gente consegue adaptar de forma precisa dentro da anatomia, dentro da fisiologia e biomecânica, e mais adaptado para que a mulher realmente consiga fazer aqueles exercícios. A gente vê que é muito popular, né? A mulher fala que faz uma fricção, às vezes de peças, que até eles usam o termo de chupitar, os termos bem assim, drúxulos, assim, né? Que eu, particularmente, da área, eu não gosto muito. Então, foi uma adaptação dessa técnica que hoje torna eficaz e tem todos os benefícios que a mulher pode ter. E esse neopompoarismo, ele inclusive tem uma base científica. Você falou, a Diana, que ele tem realmente dados científicos e artigos publicados. Por quê? Porque a base do neopompoarismo é os exercícios de Kegel. E aí tem amplos estudos voltados para esses exercícios com comprovação científica. Então, os estudos foram baseados nesses exercícios, né? E a gente consegue ter dados científicos também em relação. Então, funciona, gente. Fazer exercício pélvico funciona para muita coisa.
Olha só. Para você, quais são os maiores tabus femininos que as mulheres ainda impedem de fazer esse autocuidado? Primeiro, a vergonha, né? Nós mulheres, nós tivemos ao longo da história o nosso prazer negado, eu sempre falo isso, e o prazer não foi feito para a mulher. A relação que o homem e a mulher têm com o seu próprio corpo é completamente diferente. Até a manipulação genital mesmo, o homem tem mais facilidade de acessar o seu órgão genital, o que difere da mulher. Então, e o preconceito, o tabu, aquilo que é imposto pela sociedade, desse não merecimento, né? Eu sempre falo, uma criança, uma menina, se ela leva a mão no órgão genital, a menina geralmente é punida. Tira a mão daí, isso aí não é coisa de mocinha. Geralmente as filhas, né, são criadas assim, senta direito, fecha a perna. Então a gente se relaciona como não pode, como uma região que não pode ser tocada, como uma região que não pode ser vista, que ninguém pode ver. Então, isso gera o quê? Na mulher, desde criança, um preconceito com a sua região íntima. O homem não. O homem, menino, quando leva a mão na região genital, esse menino vai ser garanhão, vai pegar todas, ali meu filho é macho. Então, tem uma motivação. E a gente cresce ao longo do tempo com esse pensamento de não pode. Se não pode, é vergonhoso. Se é vergonhoso, a gente não quer expor, a gente não quer falar. Então, a mulher ela é muito prejudicada por conta da nossa cultura mesmo e por conta da nossa educação. E como impacta na questão emocional da mulher, da autoestima dela, se ela esse medo, esse tabu de não tratar desse assunto, de não cuidar da saúde íntima, de achar que é proibido falar? Então, a autoestima da mulher é muito prejudicada. Por quê? Eu não tenho uma boa relação com o meu próprio corpo. Eu não tenho uma boa relação com aquilo que é íntimo, que é só meu. Eu não consigo me olhar no espelho e enxergar. Se eu perguntar para a maioria das mulheres, você acha sua vulva bonita? Deus que me livre, nem vi. As mulheres não têm o hábito nem de olhar para sua região íntima. Então, isso impacta porque quando ela começa a ter sintomas que leva a alterações do corpo dela e ela não sabe nem como procurar o profissional, o que fazer, para quem que eu vou falar, e ela guarda essa queixa, ela começa a ter várias... começa a ter baixa autoestima, essa mulher começa a ficar triste, e principalmente na área sexual. Imagina uma mulher que é casada, nunca teve prazer na vida, e isso, quando eu falo assim, são relatos reais, nunca teve prazer, tá casada aí há 20 anos, nunca teve um prazer e não conhece nem a sua região íntima, não sabe nem como lavar direito a região íntima. Porque acha que lavar, tocar é pecado, acha que tá errado, tem vergonha do seu próprio corpo. Então, assim, a mulher ela é muito massacrada em relação a essa questão íntima. E quais os principais ganhos na prática clínica que você observa nas pacientes que se permitem ter esse autocuidado? Primeiro, liberdade. A mulher se liberta quando a mulher aprende, né, conhecendo o seu corpo. Depois a gente tratando as disfunções. Essa mulher ela vai se libertar de muitas coisas que não estão relacionadas só à parte íntima, mas à parte emocional, a parte como ela se vê, ela passa a se amar mais, a mulher ela se sente mais segura, até nos relacionamentos. Eu vejo muitos casos de pacientes que vão, né, no consultório e elas têm muita dificuldade de relacionamento, e não relacionamento só íntimo, mas o relacionamento com as pessoas, porque sexualidade não está relacionado só ao sexo. Sexualidade é um contexto geral. Inclusive, eu gosto muito de um termo que é a forma que a gente expressa o amor. Olha só, sexualidade é a forma que a gente expressa o amor. Então, se a gente não tem uma sexualidade bem desenvolvida, a nossa forma de expressar e de relacionar com o outro, ela vai ser comprometida. E isso não tem a ver com sexo, não tem a ver com prazer. Então, a mulher, quando ela sai de lá, que ela trata, que ela melhora os sintomas, que ela se conhece, ela se liberta. Olha só, revelador tudo isso, não é mesmo? E você pode contar relatos reais, assim, de pacientes que passaram pela fisioterapia pélvica e realmente conquistaram muitos benefícios e que houve uma transformação na sua vida íntima, inclusive, sexual, que melhorou a libido. Eu tenho vários casos para contar, mas eu quero falar de um específico bem rapidamente. Uma mulher, 40 mais, ela tinha 53 anos e ela não tinha relação, ela tinha vaginismo, que é O que é o vaginismo? Impede aquela penetração. Então, ela tinha relação sexual na coxa. E ela não lavava a região íntima porque ela achava que era errado, que era pecado. E a gente descobriu durante as sessões que ela foi abusada sexualmente quando criança.
pelo pai, pelo tio, e a mãe não acreditava no que ela dizia. Uma mulher muito bonita e tal. Então, ela teve dificuldade de relacionar e, por 20 anos casada, nunca tinha tido na vida um prazer. Então, quando ela foi me procurar e que a gente começou um trabalho todo de, primeiro para me conhecê-la, para identificar, essa mulher, ela simplesmente se libertou. Ela ainda precisa de muito tratamento, de acompanhamento, mas assim, só o fato dela higienizar hoje a região íntima dela já faz diferença na vida. Então, assim, é um caso que me dói o coração de pensar, de lembrar como era, mas eu fico muito feliz de saber que quando essa mulher se conhece, ela tem totalmente uma vida mais feliz. Que caso interessante. É profundo. E para fechar, Débora, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que até hoje nunca se permitiram olhar para essa parte do corpo com carinho, com responsabilidade, com amor próprio? Se conheçam, tá? A sua intimidade, ela foi também criada por Deus. Nosso corpo, a gente merece. Sinta-se merecedores do prazer, sinta-se merecedoras de valorizar o seu corpo, porque esse corpo que nós moramos, ele é importante, e a nossa intimidade é essencial. Então, sintam-se merecedoras do prazer. E deixe, então, suas redes sociais para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, ou quiser agendar uma consulta. Então, meu Instagram é doutora Débora Moraes, com H no final, e sigam lá no meu Instagram, tem muito conteúdo, muita coisa bacana, porque é ao longo de 17 anos, gente, tem muita história para contar lá. Muito obrigada, hoje a sua presença aqui nos engrandeceu, nós aprendemos muito com você, eu tenho certeza que as Belas 40 Mais tiveram muitos insights hoje com as suas explicações, e obrigada pela presença. Eu que agradeço, estou me sentindo aqui uma bela 40 mais, porque eu já fiz 40 anos, então isso é essencial. Parabéns, Viviane, todo o programa, pela iniciativa. Cuidar da sua saúde em todas as fases da vida é honrar sua história, sua caminhada e quem você é. Que nunca te falte amor próprio, nem coragem para se priorizar, porque quem se cuida se fortalece. E quem se fortalece vive mais leve, mais confiante, mais inteira, mais bela. Muito obrigada por ter ficado conosco. Espero você no próximo episódio.